Oi, pessoal. Como vocês estão? Estão firmes aí no estudo para a próxima prova da OAB? Espero que todos estejam empenhados e que as aulas que tenho trazido aqui estejam sendo proveitosas para vocês, que estejam conseguindo assimilar o conteúdo e pegar algumas dicas na hora de resolver as questões. Hoje, eu vou trazer um tema aqui de direito administrativo, que é a concessão de serviço público. Só que antes de começar, deixa eu te perguntar, você já está inscrito no canal? Se não, inscreva-se, dê like no vídeo e compartilhe com os amigos, para assim levarmos esse projeto o mais longe possível. Vamos para a tela para vermos a definição de concessão de serviço público dada pela lei. Então vejam só, a lei diz que concessão de serviço público é a delegação da prestação de serviço público feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Então, em outras palavras, o que é a concessão de serviço público? É o poder público, né, aqui chamado de poder concedente, transferir, conceder a uma empresa ou consórcio de empresas a prestação de um serviço público, seja, um exemplo, fornecimento de energia elétrica, preservação e conservação das vias terrestres. Só que tem uma modalidade que não é apenas conceder o serviço único exclusivamente. Temos que saber que há a concessão precedida de obra pública. O que é isso? É uma concessão que depende do poder concessionário, né, da empresa concessionária, de construir total ou parcialmente uma obra, dela conservar, dela preservar aquilo ali, e após essa construção, essa preservação, ela vai usufruir do que ela construiu em determinado prazo, para ela reaver o que ela investiu naquilo, né? Um exemplo disso são as empresas que prestam serviço de preservação das vias terrestres, né? Os famosos pedágios. Então, a empresa geralmente é contratada, né? Passa por um processo licitatório, a gente já vai ver as características, e ela, dentre as obrigações dela, está de, às vezes, reformar aquela rodovia, de ampliar a rodovia e de mantê-la de forma transitável, né? Sem nenhum buraco, sem nada. Então, a empresa faz esse investimento, faz essa obra pública, faz essa preservação e ela pode estourar aquela obra que ela fez para ela reaver seu dinheiro de volta, tá? Então, vamos agora ver algumas características da concessão de serviço público. Ó, a primeira característica é que a concessão é feita através de um contrato administrativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a concessão não é feita de forma precária ou discricionária. Há um contrato administrativo. E é nesse contrato que são estipulados os valores a serem cobrados pela empresa concessionária, a forma de reajuste. Então, o contrato é essencial. E quando que esse contrato é feito? Esse contrato é feito após a realização de uma licitação na modalidade concorrência. Vejam só que a lei exige que seja a modalidade concorrência. Nós sabemos que há outras modalidades de licitação, né? Tomada de preço, pregão, convite. Só que no caso aqui de concessão de serviço público, ela será feita exclusivamente, essencialmente pela concorrência, independentemente do valor. Isso é bom ficar claro. Porque às vezes a pessoa se confunde achando que quando é necessário, o valor é menor que 1,5 milhão, como diz a lei 8666 das licitações, pode ser tomado os preços. Não. Na concessão de serviço público, sempre será concorrência. E esse edital da licitação, nos casos em que for a concessão precedida de obra pública, ele pode exigir garantias das empresas ou do consórcio de empresas participantes de que eles vão cumprir aquela obra, aquela preservação. Então, as empresas que queiram participar de uma licitação para concessão de serviço público precedido de obra, elas têm que dar garantias de que cumprirão aquelas determinações. Vamos ver outra característica. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas, nunca para a pessoa física. Nós lemos ali na definição pela lei que ela deixa claro que só podem ser concessionárias de serviço público uma empresa ou consórcio de empresa. Jamais será concessionária de serviço público uma pessoa física. Tá? Isso é bom ficar claro que não pode ser uma pessoa física, um particular, ser concessionário de serviço público. Próxima característica. Necessita de lei específica. O que isso quer dizer?
que o Poder Legislativo ele deve autorizar por lei a concessão de determinado serviço público. Vai colocar todas as disposições dessa lei, como que vai ser feita a concessão, o que ela vai abranger, o que não abrange. Tá? Então, é necessário uma lei específica. Próxima característica, fiscalização pelo poder concedente. O que é essa fiscalização? Essa fiscalização entra naquelas espécies de cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, né? Essa fiscalização vai ser feita pelo órgão técnico do poder concedente ou por empresa a ele conveniada. E ela abrange o quê? Essa fiscalização vai ter como objetivo verificar a questão financeira, a questão econômica do poder concessionário, da empresa concessionária, vai ver se está cumprindo todas as normas do contrato, se o serviço está sendo prestado de forma adequada. Então, o poder concedente tem essa possibilidade de fiscalizar a concessão que foi feita, né, através de contrato administrativo precedido de licitação. Então, é uma garantia até do poder concedente de que o que foi estipulado em contrato está sendo cumprido pela empresa ou consórcio de empresas. Então, outra característica é que, vendo na fiscalização que a empresa ou consórcio de empresas não está agindo adequadamente, não está cumprindo as normas do contrato, o poder concedente ele pode intervir nessa concessão de serviço público. Então, ele vai intervir para readequar a prestação de serviço, para fazer cumprir as normas contratuais. E essa intervenção é feita a partir de um decreto do poder concedente, onde será nomeado o interventor, o prazo dessa intervenção, quais são os objetivos dessa intervenção e o que ela vai fazer para voltar à adequação do serviço público, ao adequado serviço público. Após a intervenção, será instaurado um processo administrativo para realmente comprovar se a empresa não estava cumprindo o contrato conforme deveria ou não. Então, essas são as principais características da concessão de serviço público. Vejam que não são muitas características, mas todas são de suma importância, né? Então, nunca esquecer que a licitação será feita sempre na modalidade de concorrência, saber que o edital para concessão precedido de obra pode exigir garantias da empresa ou do consórcio de empresas. Lembrar também que há a possibilidade do poder concedente intervir na concessão caso ele verifique que ele não está sendo prestado de forma adequada. São características importantes e que são muito cobradas pelas provas, conforme veremos a seguir. Mas antes, vamos ver um pouco das possibilidades de quando o contrato de concessão é extinto. Vamos para a tela. Extinção da concessão. Por que eu trouxe esse tema aqui? Porque é um tema muito cobrado em prova. Porque há palavras aqui que só são utilizadas, né, nesse tema. Então, geralmente, as provas pegam muito nisso. Um detalhezinho aqui, outro ali, que muda completamente o entendimento. Então, vamos ver quais são essas modalidades de extinção. A primeira delas é o advento do termo contratual. O nome é autoexplicativo. Foi feita a concessão, assinaram um contrato, por exemplo, de 12 meses, acabou o contrato, acabou a concessão. Então, o contrato foi extinto pelo tempo, certo? É bem simples. Segunda forma de extinção também é bem tranquila, é autoexplicativa. Falência ou extinção da empresa concessionária. Se a empresa faliu, se a concessionária já não existe mais, está falida, ela não consegue prestar o serviço, então o contrato vai ser extinto. Também é autoexplicativo. A terceira modalidade de rescisão é a anulação. E aqui eu quero lembrar a vocês que nós já falamos de anulação e revogação, né? Eu vou deixar aqui um cardzinho para vocês clicarem e voltarem nessa nossa aula, onde está tudo explicado. Seguindo aqui, outra forma de extinção, as próximas três são as que mais caem nas provas. Então, eu vou citá-las aqui e no próximo slide nós vamos discutir cada uma delas, que é a rescisão, a encampação e a caducidade. São essas, de longe, as que mais são cobradas em prova. Então, vamos ver a diferença de cada uma delas. Começando pela rescisão. A rescisão, vocês têm que entender que ela somente vai ser utilizada pela empresa concessionária ou pelo consórcio de empresas, nas hipóteses em que o poder concedente estiver descumprindo o contrato. Então, a rescisão será utilizada vai ser uma iniciativa da concessionária, quando ela verificar que o poder concedente não está cumprindo alguma cláusula contratual, inclusive pagamento, né? Se eles tiverem feito alguma forma de pagamento ali, tudo mais.
Uma característica da rescisão é que ela somente pode ser feita através de ato judicial, tá? Então, não pode a empresa simplesmente ver que o poder está inadimplente por alguma questão contratual e ir lá e rescindir o contrato, tá? Então, precisa de uma determinação judicial. Uma característica importante aqui, que geralmente pode gerar essa rescisão, é que o edital da concessão de serviço público, ele pode prever que a empresa tenha outras fontes de renda, de forma a diminuir o valor das tarifas. Então, a empresa não precisa ser necessariamente ter renda apenas na exploração daquele serviço público. Ela pode ter outras fontes de renda. E, às vezes, no curso do processo, né, no curso do contrato, a administração, o poder concedente, impede que essa empresa ela tenha outras rendas. Isso é uma inadimplência, né, por parte do poder concedente, um descumprimento contratual, que pode ser levado a juízo pela empresa concessionária para poder pedir a rescisão. Tá? E como houve um descumprimento por parte do poder concedente, nesses casos, vai caber a indenização por danos, por perdas e danos, já que o poder concedente foi quem deu motivo à extinção do contrato. Tá? Então, a próxima modalidade que nós vamos ver agora é a encampação. A encampação, ela ocorre no interesse público, né, no exercício do interesse público. Mas como que você vai fazer essa associação de encampação ser interesse público? Eu criei uma associação que eu nunca mais esqueci. É a seguinte, eu liguei o P de encampação ao P de público, de forma que todas as vezes que eu ouço a palavra encampação, eu me lembro de interesse público. Então, eu nunca vou esquecer isso. Todas as vezes que eu leio a palavra encampação numa questão, no livro, eu sei que ela é feita no interesse público. Tá? Então, a próxima característica dessa encampação é que ela depende de lei autorizativa. Ou seja, verificado o interesse público, o Poder Legislativo deve editar uma norma autorizando aquela encampação, né? Atribuindo realmente um interesse público naquele serviço e aí autorizando que seja feita essa encampação. Então, como é algo, digamos assim, planejado, né, a necessidade de uma edição de uma lei, o poder público, ele deve fazer uma indenização prévia à empresa. Então, a empresa, ela fez todo um investimento, ela comprou maquinário, ela investiu em pessoas, e ela, do nada, né, ao longo, por uma questão exclusivamente do poder concedente, né, que é o interesse público, ela vai deixar de usufruir daquilo, vai deixar de explorar aquela atividade. Então, ela tem que ser indenizada previamente à encampação. Tá? Então, agora, a próxima forma de extinção é a caducidade. A caducidade ocorre quando há o inadimplemento por parte da empresa ou do consórcio de empresas. Então, aqui podemos fazer um paralelo. A rescisão é para quando houver inadimplemento ou descumprimento contratual por parte do poder concedente, e a caducidade é quando houver um inadimplemento por parte da concessionária, tá? Que é por conta do inadimplemento da concessionária. Outra característica da caducidade aliás, antes, uma outra associação que eu fiz aqui, já ia esquecendo de passar essa dica para vocês. Como eu fazia para lembrar que caducidade é o inadimplemento por parte do poder, por parte da empresa concessionária? Eu ligava o I de caducidade ao inadimplemento. Então, foram essas duas associações que me fizeram, desde o início, saber exatamente a diferença de encampação e caducidade, já que são palavras que a gente não está acostumado a lidar em termos do direito administrativo, né? Então, a encampação, eu ligava o P de encampação ao P de público e fazia associação de que era o interesse público, e a caducidade, eu ligava o I do caducidade ao inadimplemento da concessionária. Dessa forma, você nunca vai confundir as duas formas de extinção, encampação e caducidade. Tá? Outra questão em relação à caducidade é que há necessidade de uma notificação prévia. Nós vimos que na rescisão, o poder concedente só vai ter contrato rescindido contra si quando a empresa concessionária ajuizar uma ação.
Na caducidade, não é necessária essa ação, mas o poder concedente deve notificar a empresa concessionária ou consórcio de empresas de que o contrato não está sendo cumprido. Então, não é possível a extinção do contrato por caducidade sem essa notificação. Então, na notificação, o poder concedente vai estipular o que está sendo descumprido e vai dar um prazo para a empresa, o consórcio de empresa, né, a concessionária, poder se readequar. Após essa notificação, vai ser aberto um processo administrativo. E é nesse processo administrativo que será analisado se realmente foi caso de extinção do contrato por caducidade ou não. Um lembrete, o processo administrativo nunca será aberto sem que antes tenha ocorrido a notificação. Então, a notificação é essencial para que seja dado início ao processo administrativo para verificar se houve caducidade por parte da concessionária. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro a diferença entre essas três modalidades de extinção do contrato. A rescisão, só lembrando que rapidamente, é feita quando o poder público descumpra uma norma contratual e exige-se que a concessionária ajuize uma ação judicial. A encampação, que é feita no interesse público, depende de autorização legislativa e a indenização é prévia. E a caducidade, quando há o inadimplemento da concessionária, que necessita de uma notificação prévia, com prazo para ela se readequar, e caso não se readeque, a instauração do processo administrativo. Tá? Então, vamos agora ver como que isso é cobrado pela FGV nas provas do OAB. Vamos para a tela. Essa questão foi cobrada pela FGV no 31º exame da ordem no ano de 2020. Vamos ler juntos. O município Beta concedeu a execução de serviço público de veículos leves sobre trilhos e, ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações no respectivo contrato, considerou tomar as providências cabíveis para a regularização das atividades em favor dos usuários. Então, veja, o enunciado já nos diz que a concessionária não estava cumprindo os termos contratuais. Então, nisso, nós já pensamos em inadimplência, inadimplemento por parte da concessionária. O que vem na cabeça com aquela nossa associação? Caducidade. Vamos ver as alternativas para a gente ver se é isso mesmo? Alternativa A. Impõe-se a encampação mediante a retomada do serviço pelo município Beta sem o pagamento de indenização. Nós já vimos que não, né? Se é inadimplemento da concessionária, não vai caber encampação. A encampação é no interesse público. E o outro erro da alternativa vai falar que não há indenização prévia. Nós vimos que a encampação necessita de uma lei autorizativa e indenização prévia. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos riscá-la. Alternativa B. A hipótese é de caducidade a ser declarada pelo município Beta, mediante decreto que independe da verificação prévia na inadimplência da concessionária. A alternativa estava indo bem, só que esse independe a deixou incorreta. Nós vimos que a caducidade só é decretada após a instauração do processo administrativo, para comprovar se realmente houve um inadimplemento por parte da concessionária. Então, a alternativa B também está incorreta. Vamos ler a alternativa C. Cabe a revogação do contrato administrativo pelo município Beta, diante da discricionariedade e precariedade da concessão, formalizada por mero ato administrativo. A questão está completamente errada, né? Nós vimos que a concessão é feita através de um contrato, um ato formal, não é um ato precário e muito menos discricionário. Então, a alternativa C também está incorreta. Nos restou a alternativa D. É possível a intervenção do município Beta na concessão com o fim de assegurar a adequada prestação dos serviços por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida. É a alternativa correta. Nós falamos disso, né? Nós falamos que o poder concedente ele pode fiscalizar o contrato, pode fiscalizar a empresa concessionária e, verificando que há alguma irregularidade, ele pode intervir através de um decreto com a nomeação de interventor, os prazos e os limites da medida. Então, a alternativa D é a correta. Vamos ver uma próxima questão.
Essa próxima questão foi cobrada pela FGV no 28º exame em 2019. Vamos lá. O governo do Estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico. Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado decide publicar edital para a concessão da estrada, com fundamento na Lei 8987, cabendo ao futuro concessionário a execução das obras. Então, aqui é uma modalidade de contrato precedido de obra, que nós diferenciamos do contrato que é único somente para a prestação de serviço, né? Vamos ver as alternativas para ver se a gente consegue resolver. Com base na hipótese apresentada, assinar a alternativa correta. Alternativa A. O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita, além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. De cara, temos a alternativa correta. Nós falamos minutos atrás que o edital de uma concessão precedida de obra, ela pode estipular, pode autorizar que a empresa concessionária tenha outras fontes de renda, de modo a reduzir as tarifas que serão pagas pelos usuários. Então, isso aí é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver o erro das demais? Alternativa B diz que um grande investidor, pessoa física, pode ser contratado pelo poder concedente, caso demonstre capacidade de realização de obras. Nós vimos que não. Nós vimos que podem ser concessionários de serviço público, pessoas jurídicas ou consórcio de empresas, mas que jamais uma pessoa física. Então, isso faz a alternativa B incorreta. Alternativa C. A concessão pode ser feita mediante licitação na modalidade tomada de preços, caso as obras necessárias estejam orçadas em até R$1,5 milhão. Nós também já deixamos claro, né, que a concessão é feita sempre na modalidade de concorrência, na licitação modalidade de concorrência, independentemente do valor, tá? Então, a alternativa C também está incorreta. Alternativa D. O poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário de que realizará as obras a contento, dado que a essência do contrato de concessão é a delegação do serviço público. Não é isso, né? Nós vimos lá no início da nossa aula que na concessão precedida de obra, o poder público, o poder concedente, ele pode exigir garantias da pessoa jurídica ou do consórcio de empresas que vão concorrer à licitação, de que aquelas obras, de que a conservação, a preservação serão feitas. Então, há possibilidade, sim, do poder concedente exigir essas garantias. Então, a alternativa D também está incorreta. Então, pessoal, é essa a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, eu espero que tenha sido simples para vocês entender as características principais do contrato de concessão pública, saber que há modalidade de concessão precedida de obra e que nesse último, né, nessa modalidade precedida de obra, é possível exigir garantias da empresa concessionária, saber que a pessoa física jamais será concessionária de serviço público, que a concessão será feita mediante licitação na modalidade concorrência, independentemente do valor, saber que há várias formas de extinção do contrato, sendo as mais importantes a rescisão, a encampação e a caducidade. Tá? Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, eu vou responder o mais breve possível. Tá? E antes de acabar, eu vou pedir mais uma vez, deem like no vídeo e compartilhem com os amigos. Tá bom? Então, até uma próxima, pessoal. Bons estudos!